Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar sobre mentiras e verdade. Tem a ver com o evangelho de hoje, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o evangelho está lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 29 ao 39. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Guarda esse trecho aqui. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou-se e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: todos te procuram. Disse-lhes: vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi para toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pessoal, hoje eu só quero falar desse trechinho aqui, do versículo 34. E ele curou muitos doentes e diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Os demônios sabiam quem era Jesus, né? E por que Jesus não queria? Por que Jesus queria esse silêncio, né? É esse ponto que eu quero trazer aqui. Em várias passagens do Evangelho, Jesus proíbe, né, não só os demônios de falarem, mas as pessoas que recebiam milagres também, muitas vezes eram advertidas por Jesus: não fale nada, não conte nada. E isso também valeu muitas vezes para os discípulos, para os apóstolos. Que coisa, né? Por quê, pessoal? Porque as pessoas tinham naquela época uma ideia do Messias diferente da ideia ou do que Jesus de fato queria passar como a verdade, né? Então, o demônio, com certeza, é pai da mentira. Ele vai mentir sobre Jesus, apesar de na frente de Jesus ele ter que falar a verdade, né? Mas para os outros, muitos vão falar mentira, né? Mas e os discípulos e as pessoas que são curadas também falaram mentiras? Não necessariamente, mas por causa da ignorância é possível falar inverdades, é possível falar bobagens, besteiras, né? Então Jesus não queria isso. Jesus queria que as pessoas estivessem de coração aberto para ouvi-lo, para conhecê-lo. E ele precisava passar essa vida pública para mostrar o verdadeiro evangelho, para mostrar a verdade, que ele era a verdade, né? Mostrar o caminho, mostrar a vida, mostrar de fato a face de Deus, né? E não pelo que as pessoas iriam dizer, os apóstolos ou o demônio, né? Jesus queria mostrar com sua própria vida e dando a sua própria vida para a nossa salvação, né? Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece ainda hoje. Ah, mas não é permitido falar de Jesus? É sim. Então, quando isso aconteceu? Quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele, depois de um tempo, depois dos ensinamentos, muitas parábolas, né? Todo o caminho percorrido, Jesus ter feito muitas coisas, aí sim, Jesus permitiu, até anotei aqui, né? Lá em Mateus, por exemplo, no capítulo 10, versículo 27 em diante, Jesus ali declara a missão aos 12, né? Fale sem medo, fale abertamente, fale em cima dos telhados para que todos ouçam. Então, ali de fato Jesus libera, né, que seja de fato toda a ideia, né, todo o evangelho, toda a vida de Jesus seja disseminada para o mundo todo.
E depois, né, da ressurreição, ele também reforça, né, ide ao mundo inteiro e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje, de fato, a gente deve, né, como a exortação de Jesus, falar dele e evangelizar, né? Isso é uma missão de todos nós. E onde eu quero chegar? A gente tem que ter muito cuidado com os ignorantes e com a mentira. Existem falsos profetas, e isso não sou eu quem diz, está na Bíblia em várias passagens, desde os profetas, e Jesus adverte de novo, e depois continua no Apocalipse. Então, estamos vivendo no mundo hoje de muitas informações, pessoal. Hoje, uma criança de 7 anos, ou menos, né, tem mais informações que Napoleão na época da guerra. Imagina o bombardeio de informações que a gente tem hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Devemos procurar, de fato, conhecimento. Isso é muito importante para a gente conhecer Jesus, se conhecer, né, e estar próximo da verdade. Mas, Renan, como que eu vou procurar? Porque existem muitos que falam hoje, né? O primeiro caminho, com certeza, é dentro da igreja, né? Ah, Renan, mas dentro da igreja também tem pessoas que falam coisas que não deviam, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Fora da igreja tem coisas absurdas. Então a gente precisa ter muito cuidado, pessoal. Eu vejo, às vezes, pessoas que se dizem cristãs dizendo que não há necessidade da igreja, não há necessidade dos sacramentos. Cuidado. Aqui mesmo, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 16, Jesus fala: quem será salvo? Aqueles que crerem e forem batizados. Né? Bem simples assim, só para fazer a lógica aqui. Como é possível não precisar da igreja? Quem vai ministrar o batismo? Né? Mas tem muitos aí que batizam. Ok, pode batizar por qualquer coisa. Até João Batista batizou, né, com água, e ele foi muito claro: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo. Então, será que muitos batismos são válidos? Tem o Espírito Santo de fato, né? Então a igreja, ela tem sido esse guardião do Espírito Santo, do batismo, através de toda a tradição, de todo o sacerdócio, né? E a gente precisa. Então, assim, são coisas muito infundadas. E dentro da igreja, às vezes é difícil, às vezes a gente escuta coisas também que não estão corretas. Sim, é verdade. Então, eu trouxe aqui o livrinho de São João Bosco, e ele dá algumas dicas aqui. Por exemplo, cuidado com as leituras. Então, o que ele traz aqui? Nunca leia obras de cuja seriedade não esteja seguro. Ou seja, a gente precisa conhecer quem é o autor, quem está falando aquilo, qual é os frutos que essa pessoa está dando, né? Peça antes conselho a quem pode discernir com critério justo. E ele ainda fala que caso possua livros perniciosos, o melhor é destruí-los, né? E ele continua: quando falamos de livros contra os bons costumes, entenda obras que vão contra a moral, obras que vão contra a religião, obras que sugerem que não precisa das práticas da piedade, obras que atacam a igreja e obras que atacam os ministros, que atacam os sacerdotes, atacam o Papa, atacam, enfim. Devemos fugir, pessoal, dessas leituras, lives, vídeos, cursos que ensinam coisas desse tipo, né? Porque não só os costumes, mas principalmente a fé deve se conservar pura e imaculada. Olha o que ele fala aqui: aquela fé sem a qual, como diz São Paulo, não podemos agradar a Deus. Aquela fé pela qual milhares de mártires derramaram o próprio sangue. Então, tem muitas coisas aí que vão parecer atraentes, pessoal. Atraentes demais. Assim como aconteceu lá com Eva, Adão e Eva, né? E a serpente, a sedução, a tentação. Parecia muito bom, parecia bonito demais, mas foi contra a ordem natural, foi contra a ordem de Deus. E isso acontece hoje de uma forma assim avassaladora.
a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente estuda, os cursos que a gente faz, né? Eu gosto do que São Paulo fala, por exemplo, tudo a gente pode, mas nem tudo convém. E a outra parte que eu acho bem interessante também, examinar tudo, mas ficar com o que é bom. Ou seja, vamos ouvir muitas coisas, mas guarde o que é de Deus de fato, né? Devemos ter esse discernimento. Então, quando a gente vê pessoas falando que a gente duvida, por exemplo, pessoas falando que não precisa de algumas coisas que o próprio Jesus fez. Jesus morreu na cruz por nós, sofrendo, dolorido, se entregando. Pessoal, Jesus fez questão de mostrar para nós o que é amar, o que é amor, o mandamento, né? Amar o próximo, amar a Deus. E, enfim, que ensina coisas diferentes. E aqui um item muito seguro para seguir conhecendo Jesus é o rosário, os mistérios, gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos. Todos são cristocêntricos e contam a história completa, a verdade de Jesus. Então, meditemos o rosário. Ali a gente vai encontrar luz, a verdade, a paz, e é uma oração poderosíssima. Depois da Santa Missa, a maior oração. Vamos fazer a consagração a São José. Ó meu Pai e meu guardião, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser, sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pessoal, estudem o catecismo, os santos da igreja, os mártires, procurem encíclicas papais, tem muita literatura magnífica na igreja para a gente crescer, desenvolver. Amém? Além de conhecer a Sagrada Família, São José e Maria Santíssima. São caminhos seguros para chegar a Jesus e a Deus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem em paz.